Meus amigos, meus irmãos, inimigos, seja quem for, eu quero trazer hoje, acho muito pertinente esse assunto. Eu tenho estudado esse assunto nesses dias que se antecedem, que já se passaram, e eu achei muito relevante trazer isso para aqueles que gostam, aqueles que amam as Escrituras, aqueles que gostam da verdade. Eu estudei isso em teologia, mas eu não sei o porquê. Quando eu estudei isso, eu estudei de uma forma que, cara, eu não quero nem usar as palavras erradas para não me colocar mal, para a gente falar assim, me ensinaram com o objetivo de encobertar. Não é. Muitas vezes até eu mesmo porque assim, o professor vai dar aula, vai dar o livro que a gente estuda muitas vezes na matéria, seja sobre história da igreja. Ele tem os pontos, né? E depois você tem que ler. Você tem que ir atrás de livros e ler, para você se aprofundar um pouco mais, porque não dá para colocar todas as informações no livro, né? E eu, na época, não sei porquê, abordei outros assuntos, fiquei mais. Talvez eu não era o momento certo para me saber de tudo que eu tenho chegado ao conhecimento hoje. De uma forma mais peculiar, né? Eu venho trazer para vocês hoje sobre o conhecimento sobre o Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia, ele, ele foi ele foi convocado por Constantino por alguns motivos que estavam acontecendo, algumas coisas que estavam acontecendo naquele período da igreja, no ano de 325 depois de Cristo. Tem toda uma história por trás. Constantino agora é um imperador. A igreja passa de ser perseguida a ser uma igreja agora que persegue. Vocês bem sabem, a igreja antes de Constantino, o imperador era Diocleciano. Diocleciano é o imperador que mais que provocou uma perseguição muito mais árdua sobre a igreja naquele momento da história da igreja. Foi muito forte a perseguição que ele teve, que ele deu atenção. E acabou no final dos seus dias renunciando ao cargo de imperador e pedindo até que orassem por ele. E acabou, no final de tudo, se suicidando. Que final, né? Que final. E é um final até previsto, né? Para aqueles que perseguem o povo de Deus, né? Que perseguem o próprio Cristo. Não foi assim com Paulo? Paulo perseguiu Cristo e Cristo falou para ele: por que tu me persegues? Mas isso não vem ao caso. Por que eu estou trazendo esse assunto para o canal? Porque a gente tem, muitos de nós, cristãos, seguidores de Cristo, filhos de Deus, né? Ouvintes, amantes da filosofia cristã, né? Muitos são só ouvintes, não praticantes, católicos, protestantes, seja o que for. Esse concílio, muitas vezes ele é observado e a gente tem, por muitas vezes, a cara boa do concílio, que o concílio foi uma coisa boa para a igreja. E se você for pensar bem, ele não foi. Por que eu vou trazer isso aqui, que ele não foi coisa boa para a igreja? O concílio ele tratou de vários assuntos. O principal assunto que eu vou trazer aqui nesse primeiro vídeo é o assunto da divindade de Cristo. A essência de Cristo. A essência dele, se ele era igual à essência do Pai, ou se era uma parecida com a dos anjos, ou entre os anjos e o Pai ele era uma essência diferente. A matéria, a essência de Jesus. E hierarquia também. A questão de hierarquia, né? Pai manda em Cristo, Cristo manda no homem, ou na igreja, né? O homem, né, tem autoridade sobre a mulher. Então,
não foi só esse assunto, esse foi um dos principais que foi chamado esse concílio. Esse concílio, o principal fator foi por causa disso. Foi o principal fator que trouxe esse concílio à tona foi um bispo por nome Ário. Esse bispo é muito interessante mesmo. Ele acreditava, não é que acreditava, que ele não chegava numa conclusão, ele não conseguia entender a questão de essência, matéria e hierarquia ao mesmo tempo. Ele não conseguia entender que Cristo tinha a mesma essência de Deus Pai, mas era abaixo na hierarquia. Ele pensava que se ele tem a mesma essência do Pai, ele manda igual ao Pai. A autoridade é a mesma. E não, ele confundiu esses dois fatores, no meu modo de ver, né? Mas Ário é muito interessante porque Ário ele começa Ário, que era natural de Alexandria, né? Um lugar da província da Ilíria, Ilívia, acho que é isso, esse é o local. Aqui na Wikipédia você tem aqui algumas referências que você pode estar... Você vai ter um pouco mais, Bispo de Alexandria, Bispo de Córdoba. Aqui você vai ter muitas informações que eu não puder dar aqui, porque é muita informação. Então não tem por que eu trazer todos os detalhes. Você tem que entrar e dar uma pesquisada, né? Eu quero trazer só o principal fator. Eu escrevi bastante coisa no meu caderno aqui, mas a minha letra não é das melhores, não. Ário, ocorrido no ensino da Alexandria. A região não importa agora. Mas, voltando ao assunto, então por causa desse principal fator, Ário trouxe essa questão para a igreja e começou um debate muito forte entre as autoridades da igreja conhecida, os bispos da igreja. E foi muito profunda essa discussão, porque ele era um líder muito, que tinha bastantes adeptos, né? Bastante partidários dessa crença também de Ário, por ser um bispo muito conhecido em Alexandria, né? Isso houve um racha na igreja. Mas a questão pior que aconteceu com esse concílio foi que começou uma intolerância da parte da igreja, que era conhecida como católica, e porque eram os ortodoxos, né, que seguiam a ortodoxia, que é aqueles que seguiam os dogmas, né, e começou a ter uma intolerância muito grande com Ário. Essa discussão só não ficou no amplo teologia, da discussão teológica. Isso começou a causar uma situação muito difícil, intolerável mesmo. E Constantino foi muitas vezes chamado para poder intervir nessas situações, por ele ter chegado no império devido a uma guerra que ele estava... No momento da guerra ele viu uma cruz, a imagem da cruz, teve uma visão, e essa visão ele viu que era o cristianismo, era a cruz de Cristo, e teve um monte de situações. Outra hora eu posso passar melhor a história de Constantino, mas eu quero que você se atente à de Nicéia. E quando isso começou a acontecer, Constantino se envolveu. Ele se envolveu, né? E quando ele se envolveu, o próprio Ário e os seus, né, contemporâneos ali, o seu partidário, eles pediram
Eles pediram para a igreja vigente, a igreja que estava mais perto de Constantino, em Roma, ele pediu um pouco mais de tolerância com eles, até porque esse assunto era um assunto de difícil discussão, de difícil interpretação, né? De difícil compreensão, né? A natureza da questão era muito incompreensível. Eles até concordaram em não ficar pregando como nenhum tipo de linguagem que não aparece na Bíblia, com expressões de linguagem que não aparecem na Bíblia. Ele evitou. Só que isso não foi suficiente para o clero da época. Não foi suficiente. Os ânimos estavam ali bem, né, aflorados. Acho que teve um debate muito mais, né, resistente, a coisa toda. E quando intervém, ele viu que o negócio estava ficando feio, até porque ele viu que ele era a minoria. Ele viu que ele estava em menos, né? E ele recuou. E nessa dele recuar, a igreja que era a maioria, a outra parte da igreja que era a maioria, nesse pensamento teológico, não ficaram satisfeitos. Sempre procuraram uma oportunidade. Sempre estavam procurando uma oportunidade para poder acabar logo com isso. E acabar com esse negócio do pensamento herético diário. Não, realmente, esse pensamento diário é um pensamento totalmente herético mesmo. Mas assim, há 20 anos atrás de 325, no ano 300 mais ou menos, de Constantino assumir, no meio da igreja isso ficaria só no debate teológico. Poderia ser excomungado da igreja, não participar mais parte da igreja, né? E ficar bem claro que ele não participava mais do cristianismo. Mas isso não ia ficar numa perseguição, não, porque o cristão daquela época era perseguido, ele não perseguia. Mas como a igreja ficou pomposa, né? Opa, agora tem todos os benefícios. Começou de perseguida começou a perseguir. E aí que Constantino entra, né? Constantino entra nessa situação e ali começa como se dizer assim, a igreja começa a ser exaltada, né? E Constantino entra e aquilo que era para ser positivo começou a ficar negativo. Esse vídeo vai ficar dividido em 3, 4 partes se for preciso, porque ele já tem até uns 10, 12 minutos. E eu vou trazer a segunda parte para você, fique ligado. Não se esqueça aí de dar um like aí, se inscreve. Muito interessante, não perca, cara. Próximo programa aí, para saber mais sobre o Concílio de Nicéia, beleza? Não percam, hein?